Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre como era o vinho na época de Jesus. Vem comigo! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho rápido. A gente está com a turma aberta do nosso curso de Vinhos da Itália, um dos cursos mais legais que a gente desenvolve aqui na Vinhos de Bicicleta. Ele vai ser na sede da Vinhos de Bicicleta, aqui na cidade de São José dos Campos, e os professores serão eu e Diego Marra para você. Esse curso é super legal, a gente fala sobre todas as principais regiões produtoras de vinho na Itália e a gente vai degustar muito vinho italiano bacana para você provar na prática, não só na teoria, e aprender, se divertindo e ainda conhecendo um monte de gente legal. Então te espero aqui em sala de aula, hein? Vou deixar o link para você e não perde tempo porque as vagas são limitadas. Bom, pessoal, para início de conversa, a gente tem que entender que o vinho e a videira, eles têm um certo protagonismo, vamos dizer assim, nas narrativas bíblicas, né? Até no sentido metafórico a gente pode entender dessa forma, porque se você pegar a videira, né, que tem um ciclo anual, enquanto no inverno ela entra num estágio de dormência, chega em outras estações do ano, ela revive com a brotação e frutificação. Então, isso pode ser entendido de um sentido mais simbólico como o ciclo da ressurreição, que é um tema tão comum em diversas religiões, incluindo a religião cristã. Tem outros estudos aí que dizem também que a videira é a planta que mais aparece na Bíblia, assim, a mais citada, e tem uma palavra no hebraico antigo, que é algo como yayin, que significa vinho, que ela aparece mais de 100 vezes no Antigo Testamento. Olha isso. Então já era bem comum ali a temática vinho, videira, nos textos bíblicos, né? E a gente pode lembrar também que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho numa festa de casamento, e quando foi lá no final da vida dele aqui na Terra, ele usou na Santa Ceia o vinho para simbolizar o próprio sangue, né? Então, a religião e o vinho têm uma certa ligação e já é muito antiga essa ligação, vamos dizer assim. Mas a gente então precisa entender como era o vinho naquela época, né? Como ele era feito, como era o estilo dessa bebida, e é isso que eu vou te ajudar a entender, compreender hoje mesmo. Vamos lá! Bom, se a gente for falar sobre a vinificação ancestral, a gente já sabe que ela era conduzida ali tanto com castas tintas como brancas, tá? Não era exclusividade nem de um tipo nem de outro. Só que é muito difícil a gente saber exatamente quais eram as castas que eram cultivadas e usadas para vinificação lá naquela época. Afinal de contas, a gente tem aí algumas questões que mudaram muito esse cenário. A gente pode citar aqui mutações genéticas, polinizações cruzadas, o efeito das guerras, as diferenças culturais entre civilizações diferentes que passaram por aquela região do planeta. Então tudo isso acabou mudando o perfil da vinificação naquela região do planeta, fazendo com que ficasse muito difícil mesmo a gente saber exatamente quais eram as uvas. Eu sei que hoje em dia já tem diversos pesquisadores, arqueólogos, tentando identificar alguma casta, alguma cepa que seja nativa do Oriente Médio. Até tem pesquisadores de Israel que já identificaram 70 castas nativas daquela região do mundo, sendo que 20 podem ser usadas para vinificação. Então a gente começa, através de testes de DNA e escavações arqueológicas, a entender ou pelo menos ter alguma noção de quais eram as cepas cultivadas e vinificadas naquele período da história. E segundo o PhD e arqueólogo Patrick McGovern, do Museu da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, que na região da Galileia e da atual Jordânia, o vinho tinha uma produção massiva já na época de Jesus, tá bom? Agora, como era essa produção de vinho? Será que se parecia com o que a gente tem hoje? Na verdade, não parecia em nada com o que a gente tem hoje. Era uma produção muito mais rústica, né? Através de algumas escavações arqueológicas, eles descobriram lagares construídos em pedra,
com alguns suportes, né, onde teoricamente ficariam cordas para as pessoas se segurarem enquanto elas faziam a pisa das uvas, né? E aí com essa pisa o líquido ia escorrendo e depois esse líquido era colocado em ânforas de barro. E nessas ânforas de barro era onde acontecia a fermentação natural. Mas é importante destacar aqui que fermentação natural daquela época não tinha nada a ver com a fermentação que a gente faz hoje para os vinhos em escala comercial, né? Até porque a fermentação hoje ela é induzida e ela é feita em temperaturas controladas, né? Na maioria das vezes em tonéis de aço inox. Então naquela época não tinha um controle assim tão grande de temperatura, porque eles não tinham tecnologia para isso. A fermentação acontecia em ânforas de barro, então o vinho já ficava de cara ali muito mais rústico e com um controle mais rudimentar nos processos produtivos, tá? E algo muito importante também de a gente entender é que a função social do vinho naquela época era diferente da função social que ele tem hoje, né? Em alguns casos, ele até poderia ter uma função cultural, uma função de sociabilidade, só que isso era muito mais restrito às pessoas mais ricas. Porque você tem que pensar que naquela época, os mais pobres, os plebeus, eles estavam muito mais interessados em ter o vinho como um produto de sobrevivência do que um produto de luxo, né? Afinal de contas, a intenção era simplesmente não consumir a água contaminada. E uma coisa que é interessante você saber é que naquela época, para o plebeu, o vinho tinha que pelo menos durar até a próxima safra. Porque pensa bem, se a videira tem um ciclo anual de produção, então isso significa que a bebida tem que durar pelo menos um ano, né? Que é o ano da colheita seguinte. Isso não era tão simples assim. Ainda mais sem tecnologia, né? Não tinha lá o sulfito para eles adicionarem no vinho, né? Conservantes e tal. Como eles iam buscar algo para vencer essa barreira aí e fazer com que a bebida durasse mais? Eles adicionavam algumas coisas, alguns elementos da natureza que tinham antioxidantes. E quais eram esses elementos? Aí que a história fica um pouco mais delicada. Resina de árvore, alcaparras, pimenta. Então você já parou para pensar o que era um vinho misturado com resina de árvore, alcaparra, pimenta? Mas é isso, né, galera? É o que eles tinham disponível naquela época. E assim, além de fazer durar mais esse vinho, esses elementos traziam algumas nuances de sabores, de aromas que tornavam a bebida um pouco mais palatável, né? E o legal é que esses agentes antioxidantes, junto com o álcool, acabavam matando os micro-organismos nocivos para a nossa saúde, né? E aí o vinho se tornava uma bebida mais saudável, né? E aí a pessoa não precisava beber água contaminada e bebia o vinho. Bom, agora você já está craque aí sabendo como era a vinificação ancestral. Mas e o vinho, né? Como ficava esse vinho aí que existia na época de Jesus? Bom, ele não ficava muito legal não, ele ficava um vinho mais desagradável, com sabores e aromas mais grosseiros, e isso era vigente da época, tá? Então a maioria dos vinhos era exatamente dessa forma. Até aquela resina que eu mencionei agora há pouco, né, resina de árvore, quando era adicionada, deixava a bebida mais espessa, mais pegajosa, então até a textura do vinho acabava mudando e não tinha nada a ver com o que a gente tem hoje aqui em taça. E como o vinho daquela época não era filtrado, né, ele ficava muito tempo em contato com o mosto. O que é o mosto? Os resíduos sólidos ali, né, do processo de vinificação mesmo. Esse mosto acabava interferindo também na bebida. Então ficava uma bebida mais escura, né, bem mais escura de cor, lógico, com halos acastanhados do processo de oxidação dela, mas a princípio ali o vinho novo, bem escurão. Os taninos bem marcados, porque tem que pensar que nesse mosto aí tinha tanino, e tanino não eram taninos de boa qualidade, macios, sedosos. Então ficava uma bebida mais adstringente mesmo, sabe? Com aquela sensação de secura no paladar. E era um vinho mais turvo, né? Porque não era tão límpido. Se não tem filtração, era mais turvo.
Então era bem diferente, né, do que a gente tem hoje. Ainda bem que a tecnologia mudou e a gente consegue ter uma bebida muito mais elegante hoje na taça. E antes que eu me esqueça, nesse mosto que eu mencionei, tinha açúcar residual também, da própria fruta ali, né, da uva. Então ficava um vinho mais adocicadinho. Olha só que legal, um vinho turvo, escuro, mega astringente e adocicado. Esse era o vinho ancestral. E para finalizar esse nosso capítulo aqui, também eu quero mencionar para vocês que os antigos não entendiam tanto do processo de fermentação alcoólica, né? Que hoje já é estudado em laboratório, né? Que é a conversão dos açúcares em álcool por parte das leveduras. Então, para os antigos, o efeito do álcool, né? O efeito inebriante do álcool era algo como um presente divino. Então era uma forma de se comungar com Deus, né? Então muitos antigos pensavam dessa forma, encaravam o vinho dessa maneira. Legal, né? Eu quero fazer alguns comentários finais aqui, fugindo um pouco do tema, mas não tanto, que é o seguinte, né? Um dos grandes responsáveis por anos mais tarde, séculos mais tarde, desenvolver a cultura do vinho e transformar essa bebida aqui em algo melhor, foi justamente a Igreja Católica. Então olha que curioso isso, né? Principalmente durante a Idade Média, a Igreja Católica funcionava como uma grande rede de comunicação e conhecimento no aspecto da vitivinicultura, né? Eles faziam trocas de informações, de castas, de variedades. A igreja plantava uvas, cultivava videiras em praticamente toda a Europa. Então, essa rede de conhecimento acabou ajudando muito a desenvolver a própria cultura do vinho e a qualidade da bebida, né? E é lógico que em anos mais recentes, os cientistas entraram na jogada. Alguns deles famosos como Louis Pasteur, né, que acabou também com os seus conhecimentos e as suas descobertas em laboratório, acabaram percebendo melhor e vendo como funcionava ali por dentro, quimicamente, o lance da fermentação, do processo de oxidação, né? Então foi essa união da Igreja Católica, né, com o desenvolvimento do vinho, com os cientistas modernos que fizeram com que o vinho fosse essa bebida que a gente conhece hoje aqui na nossa taça, né? Eu acho isso muito incrível, né? É a bebida que no passado era praticamente um presente divino para os antigos, hoje tem muita tecnologia embarcada, muito conhecimento, só que isso só foi possível através do desenvolvimento da própria humanidade, né? Então isso eu acho incrível, assim. Estudar sobre vinho é como estudar sobre a própria história da humanidade. Bom, chegamos ao final desse episódio tão especial aqui para o canal Vinhos de Bicicleta. Você sabe que eu adorei gravar ele hoje para vocês, porque na busca de informações, para passar tudo certinho aqui, né, para essa comunidade linda Vinhos de Bicicleta, eu acabei descobrindo muitas coisas que eu mesmo não sabia sobre o vinho ancestral. E assim, fiquei ainda mais encantado, se isso é possível, com essa bebida que hoje é a minha profissão, né? Então, galera, muito obrigado. Lembrando que a turma do curso de vinhos da Itália está aberta. Vou deixar o link aí na descrição para vocês. Venha aqui estudar com a gente. Se você ainda não é inscrito no canal Vinhos de Bicicleta, se inscreva, porque toda semana tem conteúdos novíssimos para vocês. E é isso, espero que você tenha curtido. Deixa aí nos comentários para mim quem curtiu essa história, quem curtiu descobrir coisas hoje aqui comigo. E deixa seu like, hein? Não esquece de deixar o like. Valeu, galera! E compartilhe isso aqui com quem você quiser, porque isso aqui é história na taça e tem que ser compartilhada mesmo. Cheers! Valeu!